Parou de fazer? Passei. Oi? Tudo bom? Preparado? Os passeios em terra que você pode contratar. Você pode contratar até antes, junto com o navio, na hora No de próprio fechar. site da Royal, ou da companhia que vocês escolheram, a gente fala Royal porque é o que a gente experimentou. Você já vai ter essas sugestões. Ou você vai lá no deck principal, Você tem tudo. então você consegue ali também contratar os passeios, que são mais caros do que você contratar Com antecedência. ou lá no local mesmo, desembarcar e ir lá e contratar. É. Porque às vezes você chega lá também vem um pessoal em cima desce muita gente, né? É um navio com 4.000 pessoas, né? E lembrando que não é só o seu navio que vai estar no local. Muitas vezes tem 2, 3, então aquele volume de gente. Às vezes o passeio que você quer, você vai contratar na hora, já está lotado. Você perdeu o passeio. Particularmente a gente sempre reserva antes para ter mais agilidade também, porque como o tempo é curto, isso você tem que otimizar o seu tempo. Então vale a pena ficar estudando, ver vídeos, ver blog, ver o que vocês quiserem de referência e contrata. Em Labadie a gente contratou o Dragon... Ai gente, eu vou botar o nome aqui. É Dragon alguma coisa, vocês vão ver aqui. É esse carrinho que vocês estão vendo aí, ele sobe toda uma montanha e é como se fosse uma montanha russa sem motor, só a base da gravidade, entendeu? Com a alavanquinha aqui, do Aí, lado aqui que você freia. O controle é na Solta, mão. vai. Então assim, vocês veem uma vista maravilhosa, entendeu? E na hora da descida é muito divertido. Então é um passeio que quem for pra Labadie vale muito a pena Lá fazer. tem uma tirolesa imensa também, que é muito legal. A gente não fez a tirolesa, a gente preferiu fazer o... Tirolesa a gente tá guardando pra Nova Zelândia, quem sabe, né? Então assim, outro passeio, em Cozumel a gente fez o passeio de fazer mergulho, pegou um catamarã e foi mergulhar, quem sabe nadar é ótimo. É muito bonito, a água em Cozumel é fantástica. É chocante. Vamos dizer que os tons de verdes que existem no Brasil, que chamam a atenção, na parte do Caribe e Cozumel, México, é o azul. Vocês estão vendo aqui, essas imagens são maravilhosas, esse mar foi chocante mesmo, a gente ter visto isso. Quando a gente passou em Ilhabela, tinha muitos assim, de você pegar carros exploratórios, jeep, essas coisas, ir pra mata dentro, essas coisas. Então tem várias opções. A chegada em Ilhabela é bonita também. A chegada em Ilhabela de navio é uma coisa interessante. Como você chega no meio de montanhas, o navio tá na altura da montanha, né? Então parece que você está sendo abraçado pelo... É uma coisa muito impressionante. Mesmo botando uma foto aqui, não traduz a magnitude daquilo. Uma coisa bem legal à noite no navio. Você vai pro deck à noite, lá fora, o céu preto, é tudo preto. É muito estranho, né? Parece que tá num croquis, numa sala de cinema, que vão fazer uma projeção. É muito louco. É bem legal. Outra coisa, quando vocês forem escolher também o itinerário, é interessante vocês olharem a quantidade de dias de navegação. Por quê? Tem vezes que vocês vão fazer um roteiro de 14 dias, mas 5 dias são navegando. Então você vai saber que você vai ter que explorar o navio. Então vocês têm que sempre olhar isso. Por exemplo, tem um navio que se chama Bye Bye Brasil ou Back to Brazil. Eles são 12 a 14 dias que ele cruza, sai do Brasil e vai para a Europa, né? Desses, na faixa de 8 dias, você está navegando. Então tem que ver se você gosta disso, isso é importante. Mas o custo-benefício é melhor ainda? É bem baixo o valor. Se você quiser fazer uma parceria de vai de avião e volta de navio ou vice-versa, vale muito a pena. Lembrar que o navio não tem problema de bagagem, de quantidade. Mas aí você tem que lembrar do seu avião. Que é um avião, se você fizer isso, você não Então, se você quiser voltar de lá pro Brasil cheio de bagagem, você vem de navio. E aí, bom, tem que morar em Santos também. Tem que morar numa cidade portuária, ou se não, você tem ido de carro, porque quando você for entrar no aeroporto, você vai pagar excesso. E tem uma outra coisa que é interessante também, que você falou da bagagem. Por exemplo, se você saiu nos destinos ali, as paradas, e comprou bebida, comprou coisas que são comercializadas no interior do navio, em questão de consumo de bebida, eles vão aprisionar. E vão te entregar no último dia, tá? Eles não permitem que você compre bebida fora e consuma dentro do navio. Tá? Então, o que faz sentido. Não passe essa vergonha de tentar esconder na sua roupa. A gente viu. E assim, com relação à comida, nunca teve restrição não. Teve em Buenos Aires a gente saltou, foi no mercado, trouxe várias coisinhas e entrou sem problema nenhum.
Vocês querem saber preços, né? Daqui a pouco, segura aí. Com relação à pergunta muito famosa, né? O seguro viagem. Não é essa pergunta. Não era essa, não. É enjoo, gente. Todo mundo pergunta. Você fica enjoado? Não. Não. Eles são muito grandes pra você ficar enjoado. Vamos lá. No Splendor, que é menorzinho, eu que passo mal em serra, então se você passa mal na serra, dirigindo, você vai talvez sentir um leve desconforto. Eu não tomei remédio. Foi de boa. Geralmente de manhã, antes de comer, eu senti uma marolinha. No Allure, a gente pegou tempestade e não sentimos nada. O itinerário deles, as distâncias que o navio cumpre são pequenas para o navio. Então eles vão bem devagar. O Splendor, você sentia à noite que ele acelerava um pouco, o navio ficava mais rápido à noite. Mas aí tá todo mundo dormindo. Agora os outros você nem sente, né? É impressionante. Com relação ao atendimento... A mãozinha. Com relação ao atendimento, é impecável. Praticamente assim, é impecável. Você vai ter tripulação falando vários idiomas. E é interessante você saber que o idioma da pessoa vai estar sempre num pin que ele tem, que tem a bandeirinha ao lado abaixo do nome dele, que ele tá com pin, tem as bandeirinhas dos países que ele fala, que ele domina aquele idioma. Então assim, é muito tranquilo. Você vê muitos filipinos, é impressionante, mas esses filipinos falam um monte de idioma, é impressionante. O pessoal uniformizado da manutenção da Royal Caribbean, né? A maioria é filipino. Passa o dia inteiro pintando aquele negócio. Eles vão dando manutenção no navio durante a viagem. Porque não dá tempo de parar e a corrosão, você tem que proteger o navio, né? Então você vai ter atendimento, muitas vezes tem brasileiros nesses navios. Você vai ter sempre a área de recepção, que se você precisar tiver alguma necessidade assim, você pode ir na recepção, que eles vão procurar te ajudar. Se não tiver alguém que fale português, eles vão pegar alguém que fale espanhol. Então eles são super atenciosos, né? Eles são bem treinados para isso. E uma dica secreta. Hoje, na maioria, eles estão cobrando, mas existem passeios internos no navio. A gente conseguiu conhecer a cabine do capitão no Splendor. Isso a gente escutou uns burburinhos, né? E conseguimos conhecer a cozinha também. E aí, como é que a gente fez? Esse gente do capitão, a gente foi na recepção mesmo e falou, a gente gostaria de conhecer a cabine, não sei o quê. Aí tá. Nem tinha expectativa, que a gente não sabia como é que era. Passou-se o dia, quando a gente chegou no quarto... Tinha um convite. Querido hóspede, gostaríamos de convidá-lo para um turno na ponte de comando. Dia 15 de janeiro. Assim, é muito interessante você ir na cabine, porque aquela imagem do navio com aquele manche lá, bonitão. Não, você entra, vai ter um manche, você pode sentar na cadeira do capitão ali, pegar no manche, mas é altamente tecnológico. É incrível, é muito bonito. E o capitão não vai estar lá. O capitão, você pode encontrá-lo com ele na noite do capitão, que é o jantar de gala. Leve uma roupa formal e bonita, porque vale a pena entrar nesse ambiente. Tem gente que até destoa nesse dia. Nem sai da cabine ou vai para um restaurante afastadinho, se você não levar a roupa de gala, porque o legal é você estar no ambiente do navio. Nesse dia, forma-se uma enorme fila para tirar foto com o capitão. Que depois você compra. Geralmente é $20 cada foto. Depois eles imprimem e tem um local só com as fotos. O dia inteiro normalmente um fotógrafo da Royal te aborda e tira a foto. E aí uma observação cada navio vai ter temas, vai ter algum diferencial. Por exemplo, no Allure tinha o pessoal da World Dreams, como que é? E tem o Shrek, entendeu? Shrek, Madagascar, vai ser essa marca aqui, ó. Apareceu aí pra vocês, porque eu não lembro. Então você tinha vários personagens. Então você poderia tirar foto com a sua própria máquina, como vocês estão vendo aí, a pessoa que é um pouco viciada em desenhos. Ou o fotógrafo oficial tira e você compra posteriormente. Mas não precisa se recusar a tirar fotos. Você tira. Se a sua intenção não é comprar, eles
tira e só não comprar depois. Eles não ficam te obrigando a comprar. E você geralmente ou você compra, pega a foto que está exposta, ou você vai numa máquina de revelação, escolhe o que você quer e imprime. Ninguém fica no teu pé. E a outra visita incrível foi na cozinha. A gente foi na cozinha do Splendor. A gente estava jantando e como a equipe vira amigo, né? A equipe que te serve. O Splendor, o cruzeiro durou 7 dias. Então são 7 vezes que você vai jantar no mesmo local, o mesmo maître, o mesmo garçom. A mesma equipe. Então no segundo eu sentava, ele já sabia o que a gente gostava, né? Eu sentava, já tinha minha Coca-Cola. Já tinha Coca-Cola, meu suquinho, já tinha tudo. E aí você vai conversando, eles são muito educados, né? Aí teve um dia que eu elogiei a comida, porque a comida estava maravilhosa, a decoração do prato estava maravilhosa, tava tudo lindo. Todos os dias estavam muito bons, né? Esse dia tava... então assim... Aí a gente elogiou pro maître, o maître ficou quieto. E aí no outro dia ele levou o chefe. O chefe foi à mesa, a gente... parabenizou ele, papapá, coisa e tal. Bateu palma, algumas mesas bateram palma também. Porque foi a primeira vez que aconteceu isso no navio. E aí depois, no dia seguinte, a gente foi conhecer a cozinha. Ele era um indiano, né? Era. E ele falando e andando rápido, a cozinha é um Tem escada rolante dentro da cozinha pra você ver o tamanho. E ele, pelo que eu lembre, eles comentaram que é na faixa de 3.000 refeições produzidas por cada turno, por cada refeição. Então imagina, você vê as praças ali, tem umas imagens que a gente tá colocando aí que tá meio ruinzinhas, mas vocês vão ter uma noção do que é a cozinha. Nossa, uma bancada de sobremesa que você fica... Nossa, as saladas, você só vê aqueles pratinhos brancos com... Nossa, é incrível. A padaria, né? Eles fabricando os pães. E um outro passeio que eu sei que eles estão disponibilizando, mas esse é pago mesmo, é você visitar a área de manutenção, os bastidores do navio mesmo. Esse aí eu tenho muita curiosidade. A gente vai fazer um próximo. Haverá um próximo. Sempre haverá um próximo. E como a gente estava falando, dentro do navio é praticamente um shopping. Ou seja, você vai comprar o que você quiser. Tem uma praça de compras, né? Perfume. Roupa. Perfume deve ter umas 2 lojas cada, né? Roupa, joias, relógios, farmácia, óculos, souvenir, essas camisetinhas. E aí vem a dica. O que acontece? Você já chega lá e já fica alvoroçado para adquirir alguma coisa, mas não vai de primeiro. A dica legal, o cruzeiro se for de 7 dias, por exemplo, no 5º dia, por exemplo, eles liquidam tudo. Começa a fazer queimão. É claro que se você gostou, você quer, você vai comprar, mas assim, geralmente nos 2 últimos dias eles, em vez de pagar $30 em uma blusa, você vai pagar 2 blusas por 30. Nossa, teve uma cena, foi no Alure, isolam a área. Era de relógios esse. E relógio, oferta de relógio. Nossa, fica aquela multidão em volta, aí ele liberou. Nossa, dá vergonha. Dava vergonha. Era gente que nem via que tava pegando as caixas de relógio. Sim, eles vira e mexe fazem isso. Eles isolam uma área, criam aquele cenário todo de consumo e desespero. $5? Era $5, $10. Era mais ou menos. E aí vinha geralmente um relógio, um estojinho, um chaveiro ou uma caneta. Era um kitzinho bonitinho. Bem bonito. Impressiona. Se você precisa dar aquele presente, entendeu? Impressiona. E agora vamos falar do que vocês querem saber. Preço. Como que funciona o preço dos navios? O preço vai variar com itinerário, números de dias, o tipo de cabine que você vai escolher. Porque a gente tem a cabine interna, a cabine com escotilha, a cabine com varanda para a parte interna e a cabine com varanda para a parte externa. Então vai variar e a altura dessa cabine também varia. As cabines inacessíveis. Tem cabines que são verdadeiras casas, e aí é um outro nível que se você foi, conta aqui embaixo, porque aí esse eu quero saber. Deixou 2 carros lá pra eles. A gente aproveita e já pede seu like, entendeu? Se você tá gostando aí, deixa o like aí e comenta aqui embaixo. Quando você entra no site para comprar, o preço a partir dele, esse primeiro preço é sempre a cabine interna.
Que a gente ficou no Splendor, na cabine interna, não teve problema nenhum. Por que que a gente escolheu a cabine interna no Splendor? Como era o primeiro, a gente não sabia como seria, se ia passar mal ou não. A gente leu muito que algumas pessoas que têm problema de enjoo, quando fica com aquela vista do horizonte, começa a gerar um mal-estar. E a gente pensou, a gente só vai usar a cabine para dormir, né? Porque tinha muita coisa para fazer nesse navio. Então, vamos pegar uma na interna mesmo, é bem mais barato, garante não passar mal, não deu claustrofobia. Foi tranquilo, não foi? Tranquilo. Já no Allure, a gente falou, a gente não passa mal. Então, a gente pegou uma varanda, com varanda. Virada pra dentro. Você vai falar, mas não ficou com vista pro mar. Não, a gente tinha uma vista pro mar linda, tinha vista interna, porque a estrutura de um navio é muito linda. Então a gente tinha aquela estrutura, tinha um mega carrossel que eu sou apaixonada, e ainda via o espetáculo aquático. O show aquático era bem à esquerda, assim. A gente viu lá embaixo e via quase toda noite. A gente sabia os detalhes. Então você vai ter que escolher o que você quer, qual que é o seu interesse. Como a Royal saiu do Brasil, esse primeiro navio que a gente fez, a gente não teria como dar preço de hoje. Que no site também, onde aquele preço que está lá é por pessoa, e você não compra um só não, você tem que comprar a cabine. E presta atenção, você está em dólar, você está em real, né? O Allure continua no mesmo itinerário hoje. Para cabine interna, quanto? 1.300, por volta de 5.100 reais por pessoa. Um negócio bem legal que eles fazem, são todos os navios, eles dão esse jornalzinho. Toda noite eles colocam um jornalzinho com a programação do dia seguinte. E aí você vai ter palestras, você vai ter animadores, vai ter gincana, vai ter uma coisa que é bem legal, que geralmente é no primeiro dia, eles fazem um bingo, geralmente custa uns 10 dólares. Essa cartelinha é bem legal, você abaixa aqui, aí pode usar de novo, né? E o prêmio é fazer um upgrade da sua cabine para cabine master. Aí vale é prêmio. Aí vale a pena. Bem legal. Para quem gosta de jogos, todos eles possuem cassinos. Eles possuem cassinos. O cassino é ruim que eles não deixam filmar. Mas olha só o que vocês estão vendo aí. Câmeras escondidas. Doing video, sir? What? Video? Yeah? Video channel the logo. Sorry. Você leva a bronca, mas... A gente não sabia que não podia filmar. Muito importante quando você estiver escolhendo o seu cruzeiro, não é só escolher o navio, é escolher o itinerário que ele vai fazer. O Allure e o Splendor tiveram essências totalmente diferentes um do outro. O Splendor a gente mais queria conhecer Punta del Este. Ele parava lá. E visitar minha Buenos Aires querida. Tinha Buenos Aires e Punta del Este. O Allure a gente foi mais pelo navio. Mas quando eu falo assim, bem distintos, por quê? No Splendor, você parava numa cidade e você tinha a oportunidade de estar numa capital, numa cidade, com entretenimentos, com uma vida urbana. Então você conseguiria ver um pouco da cultura local. Já no Allure, você foi para ilhas paradisíacas, no mundo da fantasia. Então todos os destinos, tirando Cozumel, você parava em ilhas que eram, vamos dizer, produzidas pela Royal Caribbean para receber os turistas. Então assim, você tem que ver qual que é o seu interesse de viagem. Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar para conhecer a cultura local. Então, isso de ir para uma ilha paradisíaca que vai ter um atendimento maravilhoso, é tudo lindo. Me incomodou um pouco depois de alguns dias. Por exemplo, quando a gente chegou na Jamaica... Tudo muito perfeito. Né? Quando a gente chegou na Jamaica, as lojas, em vez de vender um sorvete, uma blusinha de souvenir, vendia joias. Vendia rubi, diamante. Você olhava e falava, isso existe, entendeu? E me chocou muito, por exemplo, que a gente em Falmouth, você tem um pedaço da entrada ali, que é da Royal Caribbean. E você tem Dutch Free ali. Você tem praticamente um Dutch Free. E você também tinha tipo uma fronteira com realmente a cidade. E isso era muito chocante, porque você passava do portão, era uma pobreza extrema. Era chocante, e o que me incomodou muito foi as pessoas quererem entrar, os nativos quererem entrar nesse local e os policiais tirando eles da frente para o turista ter privilégio. Isso daí me incomodou um pouco. E como é que funciona? Geralmente eles atracam,
vamos supor, às 7 horas da manhã e volta de 5 horas. Geralmente é esse período. 5 horas você tem que estar de volta no navio. Eles, se você não cumprir o horário, Eles vão embora? eles te deixam. E não adianta dar tchauzinho, porque, ó... E te deixam com suas coisas todas no navio, normalmente. Tomar cuidado sempre com a questão de horário, porque dentro do navio existe um horário, vamos dizer, padrão. E você, quando salta nas cidades, pode ter troca de fuso. Então presta atenção para você não... Normalmente é o horário do navio. Então chega lá, já ajusta os celulares, relógios. Isso é muito perigoso em cidade grande, Buenos Aires, Montevidéu. Você pegar um táxi, sumir, para não contar com trânsito na hora de voltar pro navio, se você ficar no caminho. É aquela galera correndo com sacola no desespero ali embaixo. E aí me fez lembrar uma dica muito importante, que a gente passou um aperto em Buenos Aires. Sempre que você saltar em algum porto que seja muito grande, tenha vários, como que são, decks? Docas, né? São as docas. O portão que você vai ter que vai estar atracado seu navio. Olha se tem número, qual que é a referência, porque a gente saiu em Buenos Aires sem saber qual era o portão certo, até o taxista brigou com a gente, porque a gente teve que ficar pulando de portão em portão num porto. A gente fala pro taxista, então só tomar cuidado com isso, sempre fique atento. A gente pegou o táxi e falou, a gente veio de navio, estamos no porto. Ele, qual o portão? O portão lá. É o que tem navio! Aí ele errou, a gente passou por uns 3. E tomando bronca do taxista, vai educado pra caramba, né? Nossa, brigou muito com a gente em espanhol, entendeu? Na hora a gente até esqueceu, não entendia mais nada. Eu sei que ele tava xingando, não era espanhol. E aí teve uma hora que ele entrou num portão que estava aberto, achando que seria aquele, e não era. Veio a segurança do porto atrás da gente. Atrás do carro, e ele xingando a segurança. Nossa, xingando a gente. E aí pronto. E depois dessa maratona de informações sobre o cruzeiro, a gente quer saber se você gostou, deixe os comentários, dê o joinha. Compartilhe, se inscreva. E é isso. Obrigada, gente. Agora sim.